Sejam bem-vindos ao canal Urobloguei. Eu me chamo Cid Zauli, sou médico urologista e nesse episódio eu quero conversar com vocês sobre como fazer para prolongar o ato sexual. Se você chegou nesse canal atraído pelo tema do episódio, já deixa seu like agora, porque senão você pode esquecer de fazer isso durante o episódio, isso é muito importante pra gente. E também se inscreve no nosso canal para dar uma força pra gente. Mas vamos começar logo esse assunto. Bem, eu escuto com muita frequência no consultório o desejo do homem, principalmente o homem gay, em querer prolongar o ato sexual. Muitos chegam com queixas de orgasmos muito rápidos, que podem ser considerados até mesmo como quadros de ejaculação rápida. Então, a gente sabe que as ejaculações, elas podem sofrer influências de, por exemplo, do tipo de parceiro, da ocasião em que você está tendo esse ato sexual, estímulos desencadeados por novas experiências, novos locais. Tudo isso pode gerar uma ansiedade, tudo isso pode gerar uma hiperexcitação e aí fica difícil de você controlar o seu orgasmo, fica difícil você segurar a ejaculação. Mas a gente sabe que existem métodos e até mesmo medicamentos que podem ajudar você a controlar mais o tempo do seu orgasmo, prolongando assim o seu ato sexual. E vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Quanto aos comportamentos, o que você pode fazer? Procure avaliar seu parceiro sexual e veja o que é que tanto te excita nele, o que é que faz você se sentir tão atraído fisicamente por ele, e avalie se você tem como identificar isso e usar isso a seu favor, sabendo que tudo isso que te excita muito é controlável. Então, tome cuidado com os ambientes, procure avaliar o local em que você está. Tudo aquilo que pode gerar mais excitação em você é contornável. Você tem controle sobre isso. E isso, com toda certeza, vai ajudar você a prolongar o seu ato sexual. Ou seja, reconhecer esses fatores permite que você controle a sua ansiedade, que é um dos grandes fatores que pode gerar a ejaculação rápida, a ejaculação precoce. E quanto às terapias? O que é que a gente pode usar para tentar melhorar esse quadro de ejaculação muito rápida e, consequentemente, aumentar o tempo do seu ato sexual? Alguns medicamentos podem ter como efeito colateral um bloqueio da ejaculação. Que medicamentos são esses? Os antidepressivos, os ansiolíticos e até mesmo algumas medicações utilizadas para melhorar a qualidade da sua ereção. São aqueles medicamentos que você conhece, tadalafila, vardenafila, sildenafila, que o nome comercial é Cialis, Levitra, Viagra. Esses medicamentos melhoram a qualidade da rigidez peniana e podem, às vezes, comprometer um pouco esse tempo de ejaculação. Então, às vezes, eles são associados na terapia para tratamento da ejaculação rápida. Agora, os medicamentos que mais causam esse tipo de efeito colateral, de bloquear o orgasmo, são os antidepressivos, aqueles medicamentos que prolongam a captação, a permanência, aliás, da serotonina no sangue, que é a substância que te dá o humor, que te dá alegria, que te dá euforia. Então, esses antidepressivos bloqueiam a recaptação da serotonina e, infelizmente, como efeito colateral, existe um bloqueio do orgasmo. O problema é que até pouco tempo atrás, nós só tínhamos antidepressivos que tinham que ser prescritos off-label, ou seja, a indicação não era para isso, a indicação do antidepressivo é para tratar a depressão e não para retardar a ejaculação. Mas o uso off-label, objetivando o retardo da ejaculação, ele também passou a ser muito utilizado, não só pelos urologistas, como também pelos psiquiatras, para melhorar esse quadro de ejaculação rápida. Recentemente, a gente começou a ter no Brasil a dapaoxetina. A dapaoxetina é uma medicação para tratamento da depressão. Porém, ela praticamente não é usada para isso, porque a ação dela é muito rápida, mas tem um efeito muito bom no processo de bloquear a ejaculação rápida. Basta você tomar uma dose, que geralmente é de 30 miligramas, variando aí de 1 a 2 horas antes do ato sexual, e ele vai ter um efeito bacana de bloquear a ejaculação do paciente. Mas
logo o efeito passa, e se você for ter uma relação depois, no outro dia, você vai ter que tomar uma nova dose. E se você combina a daparoxetina, às vezes, com uma tadalafila, esse efeito vai ser melhor ainda. Então você não necessariamente vai utilizar apenas uma droga, você às vezes pode combinar 2 ou até mesmo 3 drogas, caso o paciente, por exemplo, faça um tratamento para ansiedade com uso contínuo de medicamentos ansiolíticos. Bem, a gente percebe que com o passar do tempo, às vezes o paciente vai se acostumando a essas situações que tanto o excitam e ele começa a ter um melhor controle do tempo da ejaculação. Ele consegue administrar um pouco mais essa questão do orgasmo e muitas vezes os medicamentos acabam sendo desnecessários e podem ser interrompidos. Então é importante você saber disso tudo, é importante que você saiba que existem métodos, existem tratamentos que podem ajudar você a controlar o tempo da sua ejaculação. Tá gostando do episódio? Já deixou seu like? Não se esqueceu de fazer isso não, né? E já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve no nosso canal, dá uma força pra gente também. E uma outra dica que eu quero deixar para vocês. Gente, ato sexual é como se você estivesse fazendo um exercício físico, é uma atividade aeróbica. Então, prepare-se para você ter sempre uma vida sexual bacana, principalmente na fase de envelhecimento. Faça sempre uma atividade física aeróbica para você poder manter um bom condicionamento físico e assim manter uma boa performance sexual. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Vou deixar aqui no final algumas sugestões de episódios que também devem ser bem interessantes para você esclarecer suas dúvidas. Muito obrigado.